Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, antes da gente começar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos neste momento, para que a gente possa, com os nossos olhos fechados e os nossos corações abertos, já entrar em sintonia com todos os nossos amigos espirituais. O primeiro deles é o nosso querido anjo da guarda, que sempre está cuidando de nós, nos mostrando o melhor caminho. Sentimos também a presença da nossa doce mãe Maria de Nazaré, que nos acolhe com seu manto de luz, nos acalmando e nos preparando para essa noite. Vamos também sentindo a vibração do nosso doce irmão, nosso Mestre Jesus, que vem ao nosso encontro, de braços abertos e um sorriso largo no rosto, prontos para nos amparar nesta noite. Então, Cristo, nesse momento, se aproxima de nós, nos envolve em um abraço de profundo amor, e Ele nos convida a viver o seu Evangelho e nos mostra o caminho que leva até Deus, nosso Pai, nosso Criador. E só temos a agradecer a Ele por esta oportunidade, por esta encarnação, por tudo o que tem feito por nós aqui, nesta vida. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu queria começar contando uma história para vocês. É uma história de uma mulher com muita fé, mas muita fé. Essa mulher, ela sofria de um mal, de uma doença. Ela tinha um problema com fluxo de sangue constante. Então ela já sofria daquilo por 12 anos. E ela já tinha buscado tratamento, já tinha buscado ajuda e nada tinha resolvido. E essa mulher, ela começou a ouvir falar de um tal de um nazareno. De um nazareno que estava andando pela região e ele estava curando as pessoas. E ela, naquele ímpeto de fé, né, ela foi atrás daquele nazareno. E então ela foi até a cidade, chegando lá, ela conseguiu ver aquele nazareno, né? Conseguiu ver Jesus, mas tinha muita gente em volta dele, tinha uma multidão em volta de Jesus. E ela ficou assim pensando, como que eu vou conseguir chegar próximo de Jesus? Então, a única coisa que ela conseguiu fazer foi ficar esperando Cristo passar e aquela multidão em volta dele. E quando Cristo estava passando, ela conseguiu esticar o braço e ela conseguiu tocar na ponta da túnica de Jesus. Nesse momento, Jesus estava em volta de muita gente e Jesus parou. Ele estava caminhando, ele parou e ele disse assim: alguém me tocou. Só que aí as pessoas que estavam em volta de Jesus, os discípulos, os apóstolos, assim, mas mestre, tem uma multidão em volta de você, né? Tem muita gente te tocando. Aí Cristo diz assim: pois bem, alguém me tocou, mas de mim saiu virtude. Então, nesse momento, aquela mulher, ela se apresenta para Jesus, ela conta para Jesus o mal que ela estava passando, e ela já sente que já está curada, né? E Jesus olha para ela e diz assim: minha filha, tenha bom ânimo, a sua fé te salvou. Vá em paz. Essa passagem, essa história, ela é muito interessante e ela está no Evangelho de Lucas,
no capítulo 8. Então a gente vai falar um pouco sobre essa passagem. Porque quando a gente analisa de uma maneira, né, um pouco mais cuidadosa, a gente, por exemplo, tem algumas perguntas. Por exemplo, tinha várias pessoas tocando Cristo. Estava ali em volta de Jesus. De que maneira aquela mulher tocou Cristo que fez ele sentir a presença daquela mulher? O que aquela mulher tinha de diferente por todas, né, de todas as outras pessoas que estavam também tocando Cristo naquele momento? E por que Cristo não disse, eu te curei? E ele falou, né, a tua fé te curou. Aí a gente traz, né, traz o tema de hoje, que é a fé, o poder da fé. Porque às vezes a gente não entende muito bem o que é a fé. Né? Então, muitas pessoas acham que a fé é simplesmente acreditar. Então, eu acredito em Deus, então eu tenho fé em Deus. Mas será que fé é somente isso? Será que fé é somente acreditar? Quando a gente pega a tradução da palavra fé lá da Bíblia, fé não é somente acreditar, mas um termo, né, a tradução mais completa, né, estaria relacionada com fé, estaria relacionado com fidelidade e confiança. E fidelidade e confiança são duas qualidades essenciais para um bom relacionamento. Todo bom relacionamento ele tem que ser baseado no quê? Na fidelidade e na confiança. Então, o princípio básico é o seguinte, né? Se nós temos um bom relacionamento com Deus, nós temos fidelidade e confiança no Criador. Né? E aí, Allan Kardec, ele explica para a gente que quando essa fidelidade, essa confiança, essa comunhão com Deus, ela é tão grande, ela atinge patamares tão altos, que na verdade, sabe o que acontece? A fé, ela deixa de ser uma virtude mística, como a gente imagina, mas ela se transforma em uma verdadeira força atrativa, uma força de atração. Então, aquela mulher, ela foi em busca de Jesus com muita fé em ser curada. Ela tocou a ponta da túnica de Jesus e Jesus nem sabia que ela estava ali. Mas Jesus percebeu que quando ele foi tocado, que dele partiram, saíram energias de cura que foram até aquela mulher. Ou seja, a fé dela, a fé daquela mulher exerceu uma força atrativa daquelas energias de cura, né, para ela. Por isso que Jesus disse para ela, né, a tua fé te salvou. E é interessante porque aí a gente começa a perceber como é grande o poder da fé, que às vezes a gente não dá tanta importância assim. Então essa fé, percebam que a fé que essa mulher teve foi de total confiança, né, fidelidade, né, de entrega mesmo, sabe? E quando falamos de fé, é sempre muito abstrato, né? Fé, como que eu vou medir então a minha fé e tudo mais, né? Eu vou pedir licença para vocês para contar uma situação pessoal, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, eu sou uma pessoa que já tive muito medo, né, de voar, muito medo de pegar avião. Já melhorei um pouco, já estou um pouquinho melhor, mas já tive muito medo de voar. Então só o fato de ter que pegar um voo, aquilo ali já me causava, né, toda uma ansiedade. Aí,
quando isso acontecia comigo, né, eu ia para o aeroporto, né, chegava no aeroporto, eu ia esperar, né, o voo, né, o embarque, e aí eu estava ali esperando o voo, né, e o que acontece? Chegou o avião que ia fazer o voo. Aí eu começava a olhar o avião, falei assim, meu Deus, é esse avião que vai me levar. Será que está tudo certo com esse avião? Será que o mecânico, né, viu direito? Está tudo funcionando perfeito nesse avião? Aí eu via um caminhãozinho chegando com combustível para reabastecer o avião antes do embarque. Aí eu olhava assim e falei assim, meu Deus, será que estão colocando a quantidade correta de combustível nesse avião? Será que alguém está vendo isso? Aí mais um pouco, né, eu via, demorava mais um pouquinho e eu ali, né, com os meus pensamentos. Aí daqui a pouco chegava a tripulação, né, o piloto, o copiloto, comissários de voo, né, eles chegavam ali e entravam para, né, para fazer o voo. Aí eu olhava para o piloto, assim, meu Deus, esse é o piloto. Será que esse piloto dormiu bem essa noite? Será que está tudo bem com ele, com a família dele? E eu com essas ansiedades dentro de mim. Né? Mesmo com esse monte de dúvidas, né, e de inquietações, eu entrava no avião. Entrei no avião, né, coloquei o cinto apertei o cinto mais forte do que eu podia colocar, e o voo, né, ele começou. O avião decolou, e eu agarrado na cadeira, né, como sempre, né, agarrado, mas de uma forma assim, mostrando que matava um pouco de serenidade, transparecendo um pouco de serenidade, mas por dentro estava, né, mais puro nervosismo. E o que acontece? Durante o voo, tem as turbulências. Né? Às vezes acontecem as turbulências. Elas são naturais, elas podem acontecer em qualquer voo. Né? E em alguns momentos, né, de uma turbulência, eu até falava com Deus, oh Deus, se eu sair dessa, né, e eu crente que o avião ia cair, se eu sair dessa, eu prometo que você é uma pessoa melhor. Olha que ponto que chega a aflição, né, do ser humano. Mas, gente, no final das contas, eu estava ali, né, naquele momento, preso numa poltrona, né, num avião, né, num equipamento que estava lá a 10 mil metros de altura. Então, naquele momento, sem acostamento, porque não tem acostamento, eu estava lá. E eu ficava pensando assim, gente, nesse momento aqui, eu estou entregue. Eu estou entregue. Eu estou na mão, a minha vida está na mão do piloto. A vida desse monte de gente que está aqui comigo está nas mãos do piloto. Essa situação que eu contei, né, particular, ela tem uma ligação, dá para a gente fazer uma analogia com a nossa própria existência, a nossa própria vida. Todos nós, quando a gente embarca no avião da vida, né, quando a gente é convidado a embarcar o avião da vida, a gente também sobe, né, nesse avião cheio de dúvidas, inquietações, né, com medos. E começa essa viagem. Essa viagem é inevitável. Né? E durante essa viagem, sabe o que acontece? A gente vai ter momentos de tranquilidade durante esse voo no avião da vida. Só que a gente também vai ter momentos de turbulência. A gente vai ter momentos que vão tirar a gente do equilíbrio. Vão ter momentos que vão causar aflições em nós. São aqueles momentos que os problemas chegam até nós. São os momentos de turbulência. Mas aí entra a fé. A fé de que, mesmo com todas essas turbulências, problemas, situações,
a gente sabe que a gente está no avião da vida e que o piloto desse avião é Deus. Quando a gente tem a fé de que o piloto desse avião é Deus, a gente vai enfrentar os problemas de uma maneira mais serena, mais tranquila, não entrando em desespero, enfrentando, às vezes com lágrimas, né, às vezes com dor, mas a gente sabe que Deus está no comando. Isso é a fé de entrega, é uma fé de se entregar ao Criador. O que me dá mais medo quando estou voando, sabe o que é, gente? É não ter controle. Eu estou lá em cima, né, como eu falei, a 10 mil metros de altura, e eu estou sentado ali e eu não tenho controle de nada. Nada. E voltando para a vida é a mesma coisa. Quem disse que nós temos controle sobre tudo? A gente às vezes acha que tem controle sobre tudo aquilo que acontece na nossa vida e não tem. Esse controle é de Deus, é do nosso Pai. Então, essa é a fé que aquela mulher teve. Aquela mulher teve essa fé de entrega. E então, a gente tem que entender o seguinte, que quando Deus está pilotando a nossa vida, não quer dizer que isso não vai ter, a nossa vida não vai ter turbulência, não vai ter problema. Mas a gente cria, a gente dentro de nós, a gente tira essa força, essa esperança de que vai dar certo, que a gente vai conseguir superar. E, gente, o maior exemplo de fé foi o nosso próprio Mestre Jesus. Ele, né, no próprio Evangelho, na Bíblia, conta que poucas horas antes dele começar todo aquele martírio da crucificação, do Calvário, né, ele já sabia, né, ele já tinha ideia do que ia acontecer com ele. Então, assim, poucas horas antes, né, dele ser preso e começar toda a humilhação, todos os açoites, toda a dor, né, a crucificação e terminando na morte dele, poucas horas, né, disso acontecer, eu acho que ele tinha todos os motivos para entrar em total desespero. Eu, pelo menos, no lugar dele, ficaria totalmente descontrolado. Ele não. Sabe o que ele fez? Ele se recolheu e foi fazer uma oração para Deus. E nessa oração, ele disse simplesmente o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes a gente já, diante de um problema, a gente chegou para Deus e falou para Deus: Deus, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Quando é que a gente vai ter essa fé de acreditar que realmente a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós? Isso é colocar Deus como piloto das nossas vidas. Então, nesse dia, né, daqui a pouco a gente vai iniciar os passes. Nesse momento no passe, você conversa com Deus e fala assim: Pai, eu estou aqui, tu sabes o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, o que eu estou sofrendo. Eu sei que você sabe o que é melhor para mim. Então, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é fé atrativa. Isso é o poder da fé nas nossas vidas. E quando a dor, o sofrimento, a turbulência chegar na tua vida, lembre-se disso. Cultive essa fé dentro de você. É isso que nos dá força, esperança para chegar, para seguir em frente nessa jornada.
porque todos nós estamos juntos nela, nesse mesmo avião. Para terminar, gostaria que todos comigo fechassem os olhos, se possível, para que a gente possa agradecer a todos os amigos espirituais que estão nos envolvendo e nos amparando neste momento. Agradecer a Jesus por toda a luz no nosso caminho, todos os ensinamentos. E vamos nos apresentando a Jesus como aquela mulher de fé. Que possamos ter essa fé e atrair nesse momento todas as energias de luz, de paz, de cura para dentro de nós. E assim, vamos pedindo também que Jesus leve essa mesma luz de amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, alguém que passa agora por sua cabeça, que está passando por problemas. Vamos pedindo que Jesus leve essa mesma luz a todos os nossos irmãos em toda a face da terra que estão passando por algum mal. E pedindo que essa luz retorne aqui, neste momento, sobre nós. E agradecendo a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui, e pedindo que o seu infinito amor continue nos guiando na nossa vida. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz e muita luz.